Bom dia, irmãos. Vamos nos achegando e assentando aí. Temos alguns avisos rapidamente aqui. Primeiro, quero lembrar os irmãos de que hoje à noite nós teremos ceia do Senhor, tá bom? Esse mês, atipicamente, ela está acontecendo no terceiro domingo, né? Mas geralmente é no primeiro, né? Mas esse mês está acontecendo no terceiro. Então hoje à noite teremos a ceia do Senhor. Então, para que vocês saibam aí, tá? Às vezes você veio no primeiro domingo achando que ia ter, não teve, mas hoje tem, tá bom? Quero avisar também, que dia que é o bazar? Dia 9 de agosto nós teremos mais uma edição do nosso Bazar Vida Nova. Então fiquem aí avisados, coloquem na sua agenda. Também no domingo que vem, queridos, nós teremos a nossa EBF, tá bom? No sábado. Quem disse domingo? Eu não fui. No sábado que vem, nós teremos a nossa EBF, tá? Então, será com esse tema aí, ó, divinamente, dia 26 de julho, sábado, das 13 às 16, tá bom? Continuamos 18, obrigado, Rio. Continuamos pedindo ajudas de voluntários, tá? Não, mas eu vi o 18 e falei 16, porque 18 é 6, né? Eu sempre faço a confusão. Continuamos precisando de voluntários, queridos. Olha, vamos engajar aí, que a gente está esperando bastante gente. Ontem nós saímos para panfletar aqui nos bairros adjacentes e todo mundo que a gente falava, porque algumas pessoas a gente abordava, outras a gente colocava na caixinha do correio, e todo mundo que a gente falava ficava bem animado para vir. Então estamos esperando aí um grupo bem grande, tá? Então precisamos de voluntários, queridos. Tem bastante áreas aí para as pessoas se engajarem. Então falem com a Emily, tá bom? Se você não se encontrar com ela, tem ali o telefone para você mandar um WhatsApp para ela. E no grupo da igreja ela está também, tá bom? Então você pode, se você estiver no grupo da igreja lá, pode mandar a mensagem lá. Não estou no grupo da igreja, mas quero estar. A gente coloca também no grupo da igreja, tá bom? Mas precisamos de voluntários, tá bom? Então sábado que vem, da 1 às 6, das 13 às 18, certo? E também estamos em campanha para aquisição das nossas mesas e cadeiras. Então tá aí a nossa chave Pix aí, tá aí a nosso como é que é o nome disso? Pizza. Acho que eu estou com fome. Nosso gráfico de pizza. Tá bom? Então estamos aí recebendo para comprarmos as nossas mesas e cadeiras. E também não se esqueça do nosso recadastramento de membros, todo domingo, meia hora antes dos cultos, tá? De 15 para as 10 às 10h15 de manhã e de 6h30 às 7 de noite, tá bom? Faça lá a sua atualização do hall de membros para a gente ter os contatos e todas as informações necessárias certinho para as nossas responsabilidades pastorais e civis, tá bom? É isso, minha gente. Vamos orar então, para nós iniciarmos nosso momento de adoração. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. O Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso, bondoso, misericordioso. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor receba a nossa adoração essa manhã, que este culto, ó Pai, que vem de corações de fato dedicados ao Senhor e que reconhecem a sua bondade e graça, seja um culto que não só está direcionado corretamente ao Senhor, mas que também, ó Deus, nos leve à reflexão na realidade do Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos juntos adorar o nosso Deus. Holy, oh,
Sim, louvado seja o nosso Deus, nosso eterno Deus que cuida das nossas vidas, não é verdade? A cada dia Ele tem derramado da sua misericórdia, do seu amor, e a gente pode sentir o cuidado dele em cada detalhe das nossas vidas. E vamos cantar essa canção, nos alegrando na presença dele nas nossas vidas, que é constante. Através de Jesus nós temos livre acesso ao nosso Deus e nós podemos contar com Ele, dizer que Ele é a nossa torre forte, o nosso abrigo, não só nesse momento, mas durante a semana, no nosso dia a dia, a gente pode sempre contar com a presença e o cuidado do nosso Deus.
Sim, Senhor, obrigado, porque o nosso socorro, o seu cuidado é constante nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor nos encontrou e hoje podemos ter esse acesso à tua presença, ao teu cuidado, ao teu amor, ó Deus. E nós te louvamos nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito e tem sido nas nossas vidas. Te louvamos pela vida dessa igreja, pela aula de EBD, por esses cânticos que nós podemos exaltar nesse momento ao teu nome, ó Deus. E agora nós queremos te pedir também pela tua palavra, que nos será nos trazida nessa manhã. Fale aos nossos corações, Senhor. Nós nos alegramos na tua presença e queremos ouvir aqui a tua voz nessa manhã também. É assim que oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós leremos do versículo 25 até o versículo 30. Mateus 11, de 25 a 30. Mateus 11, de 25 a 30, diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Uma das coisas que nos traz uma certa estranheza em como vivemos como igreja no mundo de hoje é quanto nós somos formados em nossa visão de ministério por conceitos que não vêm da palavra de Deus. A verdade é que a igreja evangélica, os evangélicos como nós, movidos desde a sua origem por uma visão de autenticidade, de encontro real com Jesus, de transformação pessoal, e por isso, de um testemunho e evangelismo intensos, para alcançar mais pessoas com essa palavra, acabaram por ter uma vantagem e desvantagem. A vantagem é que passamos a ter igrejas altamente contextualizadas, muito contextualizadas. A parte do crescimento evangélico que aconteceu nos últimos anos
e que continua acontecendo, né? O último censo mostrou uma desaceleração do crescimento, mas não apresentou uma diminuição, tá, gente? Tem gente confundindo isso aí. Continua crescendo, mas num ritmo mais lento. Parte vem dessa contextualização muito rápida que os evangélicos conseguem. Conseguem muito rapidamente se contextualizar. Quando a televisão se tornou amplamente presente nas casas do Brasil, já passou a ter pregação evangélica. Quando os evangélicos ainda não davam 1% da população, já tinha um programa de rádio, já tinha jornal. A música evangélica, reconhecidamente evangélica, sempre foi muito rápida em assumir o som, vamos dizer assim, e os estilos que crescem muito em outros contextos. Tanto que, sem ser a maior religião cristã do Brasil, é sempre a que tem canções mais ouvidas em qualquer meio que você quiser, em comparações a canções religiosas de outras religiões. Uma contextualização muito rápida, e sempre com uma proposta missional, e sempre com uma proposta evangelística. Vamos nos contextualizar para alcançar as pessoas, movidos muitas vezes pelo desejo realmente de cumprir a grande comissão e movidos muitas vezes pela palavra do apóstolo Paulo, que em outro contexto, querendo dizer uma coisa ligeiramente diferente, disse: fiz-me tudo por todos, para que de todas as formas chegasse a ganhar alguns. Paulo usa essa fala de uma maneira um pouquinho diferente dessa, mas a aplicação não é tão distante. E isso eu estou tratando como vantagem, não como desvantagem. Mas há um problema oculto aí, nessa tendência. É que isso nos leva, às vezes, a alguns tipos de paradigmas, que são paradigmas que regem essas outras esferas nos âmbitos não cristãos. Paradigmas, por exemplo, como o da eficiência. Eficiência. Bom, se a nossa ideia é alcançar o maior número de pessoas de uma forma que essas pessoas conheçam o Evangelho, conhecendo o Evangelho, tenham adesão a uma igreja e, tendo adesão a essa igreja, mudem de vida, então eu preciso ampliar muito a primeira fase, a de alcançar lá. E para isso eu vou lançar mão de vários métodos, que são métodos baseados num conceito de eficiência. E não são métodos de pregação, de evangelismo, são métodos de marketing, certo? São métodos de gestão. E aí a igreja, que é um tipo de sociedade única no mundo, cuja organização é completamente diferente de qualquer outra, porque nós não temos os laços sanguíneos de uma família, mas nós somos família, uma forma completamente diferente de qualquer outra sociedade, ela passa a ser tomada por vários e vários conceitos, alheios ao seu propósito, alheios à sua identidade, considerando que com isso não estão corrompendo a sua essência, porque continuam pregando a mesma palavra, continuam ostentando o mesmo livro, que hoje a gente nem ostenta mais porque carrega celular. Outra área no qual nós também nos adaptamos muito bem e aprendemos a fazer de tudo. Entendeu, gente? Então, por um lado, a contextualização é ótima para alcançar, para levar longe a palavra de Deus. Paulo nos ensina a ser bastante contextualizados, por exemplo, no seu discurso no Areópago, lá em Atenas. Por outro lado, nós devemos entender bem quando isso começa a corromper as coisas mais essenciais que nos tornam, que nos formam como
uma comunidade única. E essa preocupação não é nova, não é única minha, e muita gente já teve essa preocupação, e sempre ouvimos por aí, a igreja está querendo imitar o mundo, mas geralmente a gente faz a crítica da coisa errada quando fala disso. A igreja está querendo imitar o mundo porque ela está pintando a parede de preto. Não sei se o mundo pinta mais parede de preto que outros lugares, mas veio essa ideia, né? Mas esse não é o grande problema, porque a estética tem seu lugar? Tem, mas ela não é a essência. Existe uma outra coisa mais essencial, que é a própria convivência. E quando nós nos valemos de certos métodos que afetam a nossa convivência eclesiástica, de uma forma que nós temos uma maneira de gerir a igreja como se gere qualquer outra instituição, e aí num mundo em que a gente vive capitalista, essencialmente a figura maior de gestão seria uma empresa, a gente começa a se distanciar do que seria a identidade da igreja. E isso começa a corromper a estrutura de liderança e a própria vida da igreja. O pastor passa a ser visto como uma espécie de CEO, o chefe executivo dessa organização aqui. Ele é o presidente aqui, né? E é lógico, e como eu já disse, a gente não é totalmente separável desse mundo. Existem contextualizações necessárias. Nós temos nossas responsabilidades civis, por exemplo. Ela exige que o tipo de organização que a gente tenha, por exemplo, tenha um estatuto, que é coisa que não existe na Bíblia, mas a gente tem. E tem que ter. E nosso estatuto define diretoria, coisa que não existe na Bíblia, mas a gente tem que definir. E a diretoria tem presidente, coisa que não existe na Bíblia, mas tem que definir. Mas no dia a dia essas coisas não devem nos afastar de uma convivência pautada pela forma de viver de Jesus Cristo. Só que toda essa visão, ela passa a ser corrompida porque nós perdemos um horizonte do que é ser uma boa igreja, ou do que é ser a igreja que Jesus quer. A gente perdeu esse horizonte. E eu já falei isso outras vezes aqui, eu quero retomar hoje, nessa que é a última mensagem dessa série de uma igreja salutar. Nós perdemos esse horizonte. Nós perdemos esse horizonte porque a gente começa a achar que uma boa igreja é uma igreja que ela tem uma série de elementos que assemelham ela a outras histórias de sucesso. Por exemplo, uma boa igreja, ela tem uma marca, uma boa marca. Uma boa igreja, ela tem um bom patrimônio. Uma boa igreja, ela tem uma boa estrutura. Uma boa igreja, não sei, tem tantas coisas aí que a gente pode colocar. Ela tem um bom Instagram. Que são coisas que você pode ter e que é bom que tenham boas. Se vai ter, tenha de maneira boa. Mas não é a essência da igreja. Um bom pastor é um pastor de visão. Um bom pastor é um pastor de visão, aquele que olha lá. Histórias de sucesso pastoral é daquele que, numa igreja que não tinha dinheiro nenhum, olhou para aquele terreno gigantesco e falou: aqui será o nosso templo. Em 6 meses tinha uma catedral. Um tipo de sucesso que não se assemelha ao sucesso de Jesus, assemelha-se ao sucesso do Bill Gates, que começa a sua empresa numa garagem. Isso sim. Essa é uma história de sucesso nesses parâmetros. Entendeu? Quem denuncia isso... Ih, rapaz, esqueci. É aquele livro, eu esqueci o nome do autor, mas é o livro... O Pastor como Teólogo Público, em que na primeira parte eles começam a mostrar quais são as visões de pastor e de que um pastor deve fazer, que os cristãos têm. E diz que uma das visões é de um CEO, de um administrador. Então nós chegamos nesse texto. E aí Jesus, num contexto absolutamente diferente, social e político, completamente diferente do nosso, ele começa a mostrar uma outra maneira de viver. Começa não, porque ele já tinha começado, né? Mas ele mostra uma outra maneira de viver. E esse texto, ele está em sequência de um texto que Jesus lança
um julgamento contra as cidades que eram de cidades descrentes a respeito da sua pregação. E elas eram descrentes em boa parte porque elas estavam apegadas a uma forma religiosa que entrava em conflito com a mensagem do próprio Messias. Uma religião que surge na expectativa do Messias, e quando o Messias chega, a religião não o reconhece. Entende? Então, um judaísmo todo construído na expectativa messiânica, e quando o Messias chega, esse judaísmo foi construído de uma maneira que o Messias não pode ser reconhecido. Senão ele entra em conflito com esse edifício que foi construído. E eu quero deixar claro que eu estou falando uma religião que não reconhece, porque se a gente fala um povo que não reconhece, a gente cai num erro tremendo. Todos os discípulos de Jesus e os seguidores aqui dos evangélicos, todos eles eram judeus. O problema era essa estrutura religiosa que deveria se dobrar ao Messias e falou: cumprimos nosso papel, trouxemos o povo até aqui, o Messias chegou, amém. E fala: não é esse não, vamos continuar. Entendeu? E por isso os conflitos de Jesus são com as lideranças religiosas e não com o povo. Então Jesus lança esses julgamentos sobre essas cidades, e aí ele faz essa oração. E a oração que ele faz é: Pai, eu agradeço porque o Senhor ocultou essa sabedoria, essas coisas dos sábios, dos instruídos, daqueles que eram considerados mestres da religião. E o Senhor concedeu aos pequeninos, aos humildes, às crianças. Foi do teu agrado fazê-lo assim. Isso porque, ao confundir a expectativa messiânica com a necessidade do poder, o humilde Cristo não foi reconhecido. E isso a gente faz também quando começa a encontrar parâmetros que são típicos dos parâmetros de uma sociedade de poder, de uma sociedade de recursos, com os parâmetros que devem reger a igreja. Igreja não é regida pela eficiência. Igreja, na verdade, ela precisa ser bem contracultural a respeito da eficiência. Porque eficiência é o seguinte: se eu tenho um funcionário aqui e tem um outro cara no mercado que é melhor que ele, pelo bem da eficiência eu procuro esse outro cara. Não é? Mas igreja não é assim. Cada pessoa é ela. Não tem outra no lugar dela. Perdi essa, mas tem mais uma aqui que entra no lugar. Ela é bem anti-eficiente nesse ponto. Numa sociedade como essa, a gente confunde a grande sabedoria, a grande inteligência, as estratégias corretas com a própria vida. O Senhor não está procurando igrejas que tenham a melhor estratégia para Ele agir. O Senhor não é um grande investidor em que as igrejas chegam diante dele e falam assim: olha, Deus, estou aqui nesse Shark Tank espiritual, te entregando aqui o projeto da minha igreja. Se o Senhor quiser investir na minha igreja e dar um pouquinho mais de investimento do seu Santo Espírito, para a gente ter esse capital inicial e sair realizando coisas, vai ser muito bom, porque eu acho que a gente tem o melhor projeto aqui. Melhor, certamente, do que aquela igreja de 2 quadras para lá ou de 2 quadras para lá. A nossa tem o melhor projeto. Que o Santo Espírito escolha a nossa igreja aqui para ser o nosso investidor anjo. E já manda uns anjos também. Não. O Senhor não está procurando isso. O chamado de Deus de pessoas improváveis é recorrente na Escritura. Ser incapaz de realizar um ministério é quase um pré-requisito para realizar. É Deus chamando gente que fala diante dele: eu não consigo, eu sou pesado de língua, eu não consigo, eu sou o menor da minha casa, eu não consigo. Faz assim, o seguinte, Deus, chove aí, se o algodão não molhar, é o Senhor. Agora não chove, deixa molhado, só o pano aí, vamos ver. A dúvida sobre si mesmo, a desconfiança do seu próprio poder. Deus que olha para um exército e fala assim: muita gente, pode diminuir, senão vocês vão achar que vocês ganharam pelo braço.
É o Deus que escolhe os humildes, os pequeninos, os que nada sabem, os que nada têm, os despossuídos e despoderados. Porque é a sua glória que é evidenciada. É o apóstolo Paulo dizendo dessa conversa desagradabilíssima que ele teve com Deus: Senhor, tira de mim o espinho na carne. Não, minha graça te basta. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele fala: quando sou fraco é que eu sou forte. Toda essa confiança na nossa própria inteligência, no nosso próprio braço, movido por um desejo sincero, e de novo, eu enfatizo isso. A contextualização, além de ser necessária, e na Bíblia mesmo a gente vê isso, ela vem de pessoas dedicadas a fazer o que elas julgam ser a missão de Deus, mas leva a parâmetros diferentes de julgar o sucesso de uma igreja. Meus irmãos, nós não queremos ser uma igreja bem-sucedida, nós queremos ser uma igreja fiel. Uma igreja fiel é aquela que corresponde ao que Deus quer. Algumas coisas eu tenho certeza que nós temos conseguido ser bastante fiéis. Outras coisas a gente tem que correr mais atrás. E essa é uma realidade. E ter essa consciência é importante. Porque no fim do dia a gente fala assim: eu não estou na melhor igreja do mundo, mas pelo menos a gente está junto tentando buscar fidelidade. Com irmãos nossos espalhados por toda a terra que olham para o mesmo Cristo através da mesma Bíblia e falam: Senhor, eu quero ser fiel a isso aqui. E Deus vai nos usando. Jesus Cristo fala: olha, ele ocultou isso dos sábios, ele ocultou isso dos instruídos. Foi a esses que não sabem nada que ele revelou. E aí depois ele volta para as pessoas que estão com ele. E ele diz: meu pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai. Ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho. E aqueles a quem o filho escolheu revelá-lo. Venham a mim. E aí ele faz esse convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso, humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Aqueles mestres da lei naquela época, eles tinham uma ideia de que naquele momento havia necessidade de clamar pelo retorno de Yahvé para a sua habitação. Eles clamavam para que Deus de novo viesse habitar em Sião. E eles entendiam, a partir de uma certa visão do Antigo Testamento, de que isso aconteceria quando a lei fosse plenamente cumprida pelo povo todo. Havia esse entendimento de que, se nós cumprirmos a lei de maneira correta, o Senhor voltará a habitar a sua casa. Reinará de Sião e reinaremos sobre todas as coisas. O seu Messias ungido virá, e de Sião ele reinará sobre todos os povos, e todo joelho se dobrará ao Senhor em Jerusalém. Por isso eles eram tão criteriosos no cumprimento da lei. E daí vem a visão de certa ala do farisaísmo. O fariseu não era o que tinha a lei mais pesada, o fariseu é o que era mais criterioso. Nem sempre a análise mais criteriosa da lei levava às exigências mais pesadas. O problema é que eram muitos critérios. Porque tinha que se decidir sobre absolutamente tudo. Porque se você não acertar nesse ponto, a nossa missão de trazer Yahvé de volta vai dar problema. Por isso também havia pouca misericórdia para com quem estava fora da lei. Porque Yahvé não vem por causa desse povo. Yahvé não vem por causa dessa prostituta. Yahvé não vem por causa desse cara aqui que trabalha no sábado. Yahvé não vem por causa dessa galera. Cria-se esse ambiente. Mas pelo menos a visão aqui era transcendental. Esperavam Deus mesmo. Hoje em dia, os julgos, não é julgo, como era? Os julgos
e os fardos colocados sobre o povo não são sobre isso, não são pela vinda de Deus, até porque, graças a Deus, pelo menos nesse ponto, esse povo não erra. Deus já veio, né? Nesse ponto, esse povo não erra. Mas estão esperando um outro tipo de epifania, um outro tipo de habitação divina, que se dá no sucesso, que se dá no crescimento, que se dá na publicidade, que se dá no marketing. E aí, pela eficiência no cumprimento das estratégias, que é a nova lei, a estratégia, teremos o sucesso aguardado. E quem não está nisso, está fora. Nem sempre é a exigência mais pesada. Pode ver, meus queridos. As igrejas mais modernas, elas não são as mais legalistas, não são as mais moralistas, não são as que exigem maiores sacrifícios do ponto de vista pessoal, não são mais como no passado igrejas que proibiam de ir no cinema, que proibiam de mulher usar calça, que proibiam de cortar o cabelo, de ter barba. Não são. Não são as vertentes mais pesadas nesse ponto. E nem são igrejas que, como outras religiões cristãs ou não, mas no grande círculo do que pode se dizer cristianismo, fazem de separar os crentes da sua própria família se não é crente, né? Elas não são assim. Não são as interpretações mais pesadas, mas muitas vezes são as mais criteriosas do ponto de vista da estratégia, da visão, dos valores da igreja, não da Bíblia. Entendeu? Que são parâmetros empresariais, corporativos, colocados numa igreja, e que levam a esse tipo de carga, de jugo, esse tipo de existência. E aí Jesus disse que isso resulta no quê? Cansaço e sobrecarga. E de fato, é isso que acontece. Cansaço e sobrecarga. Porque cada aspecto está conectado com uma prática exigida. Naquele tempo, essa era uma grande dificuldade. Ao ponto de você ver a próxima história que tem aqui no Evangelho, no capítulo 12, é a história sobre o sábado. Uma discussão sobre o sábado. Em que os fariseus vão questionar Jesus porque os seus discípulos entraram numa plantação para comer. E eles vão falar, e o problema não era entrar na plantação para comer, tá, gente? Isso aí não estava errado, tá bom? Eles não estavam roubando. Ó, seus discípulos aí, ó, ladrão de trigo, não é esse o problema, não. Isso estava na lei, tá? O problema era fazer isso no sábado. Jesus acabou de falar, ó, vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim. E logo em seguida tem uma história sobre o sábado, que é o dia do descanso, em que essas pessoas usam o descanso como fardo. Porque o descanso não é descansar, o descanso é cumprir. Não é encerrar, é cumprir. E aí transforma o que era para descansar em uma exigência exaustiva. Então a próxima história ilustra o que Jesus acabou de falar, em seguida. O resultado desse tipo de vivência, que é uma vivência baseada numa lei, ela é cansaço, ela é sobrecarga. E pode ser um legalismo, ou seja, a lei de Deus cumprida para a salvação, pode ser um moralismo, ou seja, um comportamento esperado, ou pode ser um ativismo, que é crente mesmo, se envolve, crente que é crente mesmo faz isso. Eu acabei de pedir para vocês darem o nome para ser voluntário na EBF, e agora eu estou falando isso, vocês vão tudo desistir. Vão tudo ligar para ele e falar, não vou mais, aí vai ficar sobrecarregado, é nós. Mas a ideia é essa. Gente, tem uma história, tem um termo que tem me dado cada vez mais arrepio ultimamente, que a gente usava muito, hoje em dia eu estou vendo as pessoas usarem menos, mas a gente usava muito antigamente, está me arrepiando tanto. Quando eu lembro disso eu falo, não acredito que a gente falava isso, eu não achava nada errado, que é o tal do crente de banco. Quantos a gente já criticou o crente de banco, né? Você é crente de banco, por quê? Porque não faz nada na igreja, só fica no banco. Mas peraí, eu sou salvo por Jesus ou eu sou um funcionário? O crente é crente. O crente é crente. No banco, em casa,
na escola, no trabalho. Ele é crente, descansando. Ele é crente. O seu envolvimento com a missão tem a ver com o seu sentido de utilidade para o reino, que ele entende que, além de tudo, ele também pode ser benéfico. Ele entende que Jesus o chamou para uma vida de bondade. E na igreja há bons caminhos para ser bom com os outros, para fazer o bem. Então ele reconhece isso e faz. Agora, se ele não está, às vezes, em condições físicas, emocionais, psicológicas, não tem problema. Ele não está faltando com Deus. Porque Deus não está precisando de você. Ele quer você. Mas não está precisando não. Ele vai estar com você também se você está precisando dele. Porque você também precisa dele. E muito mais do que ele precisa de você. Entendeu? A gente pode colocar essa sobrecarga a partir do legalismo. Pode colocar a partir do moralismo. Mas pode colocar a partir do ativismo. E o ativismo é essa coisa de exigir que as pessoas façam para de alguma maneira elas não estarem em falta com Deus. E aí a pessoa, quando ela não está fazendo, quando ela pede 6 meses de descanso daquele ministério, e ela vai para casa e ela fala, ai Deus, eu não faço mais nada, o Senhor deve estar muito bravo comigo. Não, Ele é seu pai. Não muda nada nisso. Não é esse o caminho de Jesus. O jugo de Jesus não é esse. Então Jesus fala, olha, eu vou dar descanso para vocês. Ai, Senhor, graças a Deus. Aí você chega lá com o seu jugo pesadão, carregando fardo. Aí você chega lá, tira do ombro. Ai, tá bom, Senhor. Tô. Senhor, onde é a minha cama agora para eu deitar? Ele fala, não é cama não. Você vai levar agora esse outro jugo aqui. Aí você, que negócio é esse? Eu acabei de deixar um jugo, o Senhor mandou eu vir aqui para descansar, agora o Senhor me dá outro jugo. Porque ele fala, não fala? Tome sobre si o meu jugo. Mas como assim, Senhor? Eu acabei de tirar um jugo, você está mandando eu botar outro? A questão, meus queridos, é que todo mundo vive carregando alguma coisa. Todo mundo vive. Todo mundo vive carregando alguma coisa. A questão é que o de Jesus é suave. O que significa isso? A visão do jugo, gente, ela não é a visão de tarefas apenas. Ela é a visão de um modo de viver, tá bom? Essa era a visão dos rabinos sobre a questão do jugo e do fardo. Era um modo de viver, aquilo que você carregava como forma de vida. Então, carregar o jugo de um mestre era viver do jeito que aquele mestre ensinava. Então, Jesus fala, toma sobre si o meu jugo, porque ele diz, olha, você vai viver de alguma maneira, viva como eu estou te pedindo. Por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Todo mundo vive de alguma forma, todo mundo segue alguma filosofia de vida, mesmo que inconsciente. Jesus fala, torne-se consciente da minha maneira de viver. Porque a minha maneira de viver é a maneira do descanso. A minha maneira de viver é a maneira da comunhão. É a maneira de estar seguro em Deus, ao ponto de que as nossas atividades são atividades feitas segundo a plenitude da humanidade em Jesus Cristo. Ou seja, atividades feitas segundo a vida de Jesus em nós. Então existe jugo, existe forma de viver. E o que a gente não entende às vezes, e o que a gente acaba fazendo de errado na igreja, é que a forma de viver de Jesus, ela é leve em comparação com qualquer outra forma de vida. Qualquer outra forma de vida. Por um motivo muito simples. A forma de viver de Jesus é a forma da graça. Em que todas as suas atividades são movidas pela obra inicial de Cristo. E não movidas pela necessidade de alcançar alguma coisa lá na frente. Tudo que você faz em Cristo, você faz porque Cristo fez primeiro. Ao ponto da Bíblia poder falar que é Cristo que faz através de nós. Não é nem a gente que faz. É Cristo que faz através de nós. Qualquer outra maneira de enxergar a realidade, qualquer outra oferta de jugo que é dada no mundo, diz, faça assim para chegar em tal lugar. Jesus diz, você chegou. E agora? Você chegou. Ou melhor dizendo, eu cheguei. E agora? Ou nas palavras do Tim Keller, que de maneira muito clara colocou,
A religião te diz: faço certo, por isso sou aceito. O Evangelho diz: sou aceito, por isso faço certo. A aceitação veio antes. Tem a ver com viver quem nós somos a partir do momento que a gente conhece que a gente é em Jesus. Por isso que o fardo de Jesus é leve. Porque é o próprio Jesus fazendo, é o próprio Jesus nos empurrando, é o próprio Jesus realizando isso em nós. Não é nem a gente. Entendeu? Só que para isso precisa cumprir uma coisa que ele pede: vinde a mim. E aqui tem o grande problema que eu acho que acontece em formas de liderança de igreja que criam sobrecarga. Essas lideranças não são discípulos levando pessoas a Jesus. São instâncias burocráticas até chegar em Jesus. Não é gente dizendo assim: meu irmão, você não está vendo que esse caminho que você está tomando está gerando sobre você uma carga desnecessária. Você não está vendo isso. Você está carregando mais do que você precisa, porque Jesus já te livrou disso tudo. Esse é o Evangelho, aplicado em tantas áreas da vida. Ao invés disso, a gente falando assim: você acha mesmo que Deus está feliz com você não realizando isso aqui? Entendeu? Gente que começa a inventar coisa e colocar coisa para você fazer, para de alguma maneira, não sei, está alcançando outros níveis espirituais, e aquela pessoa passa a ser uma espécie de autoridade. Você já se sentiu assim? De que ao chegar diante de um pastor, de um líder, você não sai de lá achando que ele te orientou para você continuar seu relacionamento com Jesus diretamente, mas ele estabeleceu uma espécie de mediação. Então agora pode deixar que eu falo com o cara lá. Esse é o seu problema? Deixa que eu falo com ele então. Você está errando aqui. Espera aí. Senhor, ele mandou você fazer isso. O grande propósito do ministério é a autonomia desse relacionamento com Jesus, porque Jesus fala: vinde a mim. Não fala assim: depois fala comigo, fala primeiro com ele ali, que eu deixei ele na terra aí para você falar com ele primeiro. Ele que atende, esse pastor é meu secretário. Tem um monte de gente que você passar até chegar em mim. Você chega para um pastor assim uma vez, ele começar com muito papinho desse, você fala assim: deixa eu falar com o seu superior, Senhor nosso Deus. Mas isso tem a ver com essa visão corporativa, tem a ver com essa visão empresarial. Jesus fala: vinde a mim. E às vezes a igreja não é um grupo de pessoas que se aproximou de Jesus e fala: senta aqui, tem lugar. Vem cá, pode sentar ali na frente, essa parte eu já conheço. Mas um grupo de pessoas que fala: eu cheguei primeiro, calma. Daqui a pouco você chega lá. Cumpre isso, faz isso, realiza isso. Caminha ali. Faz esse curso, vai nesse congresso. Faz esse propósito, sobe essa montanha. E aí a gente chega. Cansa. É exaustivo. Jesus fala: vinde a mim. E você vai viver do jeito que quiser? Não, porque viver do jeito que quiser também é um jugo. Você vai viver do jeito que eu quero, porque eu sei como te aliviar. E aí Jesus traz o alívio. E Jesus traz o descanso. Existe jugo, existe forma de viver, mas é a forma leve do Evangelho de Jesus. E como que é essa forma? Então Jesus fala: aprendei de mim. Aprendei de mim. Deixa eu ensinar você a andar. O Fernando Pessoa tem um poema dele, que na verdade foi acho que do Alberto Caeiro, que ele diz que é uma aprendizagem de desaprender, quando ele está falando sobre olhar a vida tirando certos conceitos da cabeça. E Jesus está meio que ensinando a desaprender, porque ele diz que Deus ocultou isso dos muito entendidos, né? E deu ao simples. Tem um aprendizado de desaprender aqui, que Jesus fala: aprende de mim. O que eu aprendo de Jesus então? Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, uma igreja que quer ser salutar, ela aprende de Jesus, ela busca semelhança com Jesus, conformidade com Jesus, ela busca parecer com Jesus. E ao buscar parecer com Jesus,
essa igreja aprende a ser mansa e humilde. Alguns têm destacado ultimamente, quando tratam de assuntos de abuso religioso, como lideranças religiosas têm se tornado mais e mais agressivas. Ou melhor, vou reformular, porque eu não tenho dados para suportar o que eu estou dizendo. Eu vou reformular. Destacam como a agressividade de lideranças religiosas tem sido cada vez mais normalizada. Eu não sei se as lideranças estão sendo mais agressivas, mas a gente está se incomodando menos com essa agressividade. Pelo menos estava até pouco tempo atrás. Parecia absolutamente normal. Lideranças religiosas bravas, com falas grossas e duras, descendo o cajado. A gente até, né? Nossa, o pastor deu uma cajadada hoje. Isso é uma coisa que a gente aprende, é que pastor que dá cajadada por si só pode até tirar a água da pedra, mas ele mesmo não chega na terra prometida. Porque é exatamente o que Moisés faz lá naquela história. Ele fica bravo, ele dá uma bronca no povo, e ele esquece o que Deus mandou ele fazer, e ele dá com uma paulada na pedra, e aí? Deus abençoa o povo com água, mas quem toma o prejuízo? Ele. E aprender de Jesus é aprender a ser manso e humilde. É aprender essa caminhada de mansidão e de humildade. Eu não consigo imaginar um contexto em que a agressividade pastoral gere frutos do Evangelho. E aí a gente pega um episódio de Jesus, que é Jesus entrando no templo, que Jesus demonstra ali naquela entrada no templo o juízo de Deus, que não é o seu, porque você não é Deus, ele é Deus. E fala, tá vendo? Tem hora que tem que virar a mesa. Não parece que é essa a ênfase que a gente encontra no Evangelho. Muito pelo contrário, quando o apóstolo Paulo fala nas suas epístolas pastorais de como deve ser um pastor, ele fala que ele tem que ser dócil. Dócil. Então, quando Jesus fala, olha, pega o meu jugo, Senhor, como é que eu vou descansar? Toma o meu jugo. Como que eu tomo o seu jugo, Senhor? Humildade, mansidão, quebrantamento. Não são bem as palavras que se procura no CEO. No CEO tem que ser liderança, arrojo, ousadia, esperteza, estratégia. Mas para um crente de Jesus Cristo, aprender dele é aprender a ser manso e humilde de coração. E isso tem que ser um modelo para a igreja de Cristo. Eu estou focando bastante em liderança, porque a gente falou bastante sobre isso nessa série. Mas esse texto não é para líderes, esse texto é para todos os cristãos, todos. Desenvolver um caráter de mansidão e de humildade é ser mais parecido com Jesus. Ainda que isso não dê os frutos de sucesso que se espera de uma organização. A gente não está buscando sucesso, a gente está buscando ser fiel. É isso que a gente quer. Amém, meus irmãos? Vamos orar, na verdade nós vamos cantar. Vamos orar cantando, meus irmãos? Vamos pedir a Deus que Ele realize um milagre hoje. E o milagre é: dá-me um coração igual ao teu. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Vamos cantar. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos cantar com os nossos pulmões livres. Que essa seja a sua oração, meu irmão. Que essa seja a sua oração. A maior luta em qualquer ministério e na vida cristã em geral, ela não acontece entre nós e os outros, ela não acontece entre nós e o não crente para trazê-lo para dentro da igreja. A maior luta acontece entre nós e Deus, porque a maior distância é entre a gente e Deus, porque Deus é santo e a gente é pecador. Sendo fiel na busca de ter um coração como Jesus, a gente vai ser fiel no nosso amor ao próximo, no testemunho do Evangelho, na pregação. Vamos nos concentrar em buscar um coração como o de Jesus.
Essa é a nossa oração, Senhor, que aprendamos a ter um coração como o de Jesus Cristo, manso e humilde. Ensina-nos, ó Pai, a andar como Jesus anda, a viver como Jesus nos ensinou a viver e vive através de nós. Tira de nós, ó Pai, todo o orgulho e agressividade, que toda a violência seja colocada aos seus pés, ó Pai, para que sejamos pacificadores e ministros da Tua paz. Amém. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, que Deus abençoe.